No vídeo anterior eu falei para vocês do meu divisor de águas, que foi o psicodrama, mas eu quase não expliquei nada sobre o psicodrama, né? O psicodrama é uma abordagem terapêutica criada e sistematizada por Jacó Levi Moreno. Ele descobriu, e ele foi para os Estados Unidos em 1925, ele morava em Viena. E ele nasceu numa época de grandes revoluções do pensamento humano, né? Na época de Freud, de Bergson, de Husserl, que criou a fenomenologia. E o psicodrama é um método também fenomenológico. O Moreno acreditava que a gente vive em relação com as pessoas, nós vivemos em grupo, né? E a gente se desenvolve quanto maior a nossa capacidade de trocar de papel com o outro. Ele falava da famosa técnica de inversão de papéis. Se eu consigo me colocar no lugar do outro, o outro consegue colocar no meu lugar, a gente vive uma relação amorosa. Mas Moreno, ele era assidista, judeu, e ele usava muito seus conceitos que naquela época eram totalmente reprovados sobre o holismo. Ele acreditava que o todo está na parte e as partes estão no todo. Ele acreditava na bondade do ser humano. Ele acreditava que nós somos unidade, não existe dualidade. E naquela época eram postulados inadmissíveis, a não ser pelas filosofias centenárias e antigas espirituais, né? Moreno trouxe, ele conseguiu valorizar e transformar a terapia individual para também ser realizada terapias grupais. Com o trabalho com os grupos, as pessoas aprendiam muito. As pessoas uma pessoa podia ser agente terapêutica do outro. E ele foi percebendo e fazendo e criando o psicodrama enquanto ele vivia. Ele foi fazendo como Bert Helling. E Bert Helling bebeu nas fontes do Moreno também, uma das fontes, né? Bert Helling bebeu em várias fontes e o psicodrama foi uma delas. Mas o que o Moreno trouxe de grande inovação é o quanto é a revolução criadora, o quanto que se a gente desenvolver a nossa espontaneidade, criatividade, a gente não adoece. E ele era bem um pouco megalomaníaco, ele achava que ele poderia fazer uma terapia mundial. E agora a gente vê que está mais próximo do Bert Helling um dia e de seus seguidores, de tudo que vai acontecer depois que tem surgido a constelação, de todos esses movimentos futuristas, né? Que a gente realmente consiga realizar esse sonho do Moreno que foi frustrado, né? De conseguir fazer uma terapia mundial. Ele achava que se os países usassem o psicodrama, Rússia e Estados Unidos, que viviam em guerra, poderiam ser amigos e poderia viver um mundo de paz. Moreno acreditava muito no grupo e no corpo. Quanto mais a gente pudesse soltar o nosso corpo, quanto mais a gente poderia ser criativo. Então, a expressão corporal, o movimento, a dança, o teatro, a mímica, os gestos eram fundamentais. Os jogos dramáticos era fundamental para que a gente pudesse desenvolver o nosso potencial criativo e buscar respostas novas para situações antigas. E o psicodrama, gente, eu fiz muita coisa bonita com o psicodrama, como eu amei. Primeiro eu fiz o curso, eu ainda era orientadora educacional numa escola lá em Brasília. E eu comecei a aplicar com as minhas crianças de 5ª e 8ª série. Nós fazíamos teatro espontâneo, a gente montava jogos dramáticos, eles escreviam livros das experiências, dos sentimentos dele. A gente trabalhava com o corpo, com criatividade, com jogos, com um monte de coisa. Era um trabalho maravilhoso que a gente tinha. Depois eu resolvi sair da instituição e abrir meu consultório, abrir minha clínica particular. E aí eu fui trabalhar com minhas crianças com dificuldades de aprendizagem. E trabalhei décadas com essas crianças. E cada encontro era encontro criativo, era encontro de construções de histórias, era um encontro de viver o como se. Era um encontro de conversar com medo, conversar com a tristeza, conversar com a dificuldade, conversar com o português, conversar com o francês, com o inglês. O que quer que a gente tivesse que enfrentar, a gente dava vida para essas questões.
E a gente então trocava de papéis, a gente fazia o duplo, fazia o solilóquio e uma porção de técnicas que a gente usava. E depois eu comecei a trabalhar também com prevenção de drogas. Foi aí que eu escrevi meu livro, que eu estava fazendo a minha formação em psicopedagogia. E eu escrevi o livro Prevenção de Drogas na Escola, uma abordagem psicodramática. E eu fui em muitas escolas fazer trabalho de prevenção de drogas, fazer trabalhos de sexualidade, fazer trabalho de papel profissional com os professores, todos os trabalhos vivenciais, todos os trabalhos que tinham todo um processo de olhar para esse corpo, de soltar o corpo, de deixar criar, de deixar o novo aparecer, de permitir trabalhar com os nossos medos, os nossos fantasmas e olhar eles de frente. E foram trabalhos lindíssimos. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu senti muita dificuldade de continuar trabalhando prevenção de droga nas escolas, ainda era muito fechada. E mesmo até sociodramas gratuitos eu ofereci e eles não se interessavam, não interessavam. A educação ainda é muito rígida nessa coisa de aceitar o novo, mas tudo tem o seu tempo. A pedagogia sistêmica está aí, eu acredito que ela vai trazer novos rumos para a educação. Mas eu comecei a me unir com a Patrícia Izik, uma psicóloga maravilhosa, querida, amiga, e eu comecei a trabalhar com ela nos cursos que ela já dava de introdução ao psicodrama, um toque de psicodrama, vivências psicodramáticas, workshops. Depois trabalhei com a minha própria filha, depois trabalhei com Denilde, Lourenço, trabalhos lindos que a gente fez com atendimento à escolinha de pais, a gente trabalhou com os pais que estavam na fila de adoção, a gente trabalhou com os adolescentes de risco, a gente fez um monte de trabalho, fora os trabalhos voluntários que eu fazia, tanto numa creche, depois lá no Afrasol, vários anos de trabalho com os pais, vários anos de trabalho com os profissionais, que eram os monitores da creche, e que a gente foi usando a metodologia do psicodrama. E descobrindo e permitindo que as pessoas se redescobrissem e descobrissem essa centelha divina que tem dentro delas e a capacidade que cada um de nós temos de superar nossas dificuldades. E é um grande salto quântico e que depois Moreno dizia assim que se ele morresse, ele queria que escrevesse no jazigo dele que aqui jaz uma pessoa que abriu as portas da psiquiatria para a alegria, porque ele começou a trabalhar, abrir os sanatórios de doenças mentais e levar as pessoas, os esquizofrênicos, as pessoas com doentes mentais, para fazer trabalhos de psicodrama e montar grupos e deixar que eles pudessem viver suas próprias histórias. Mas o que foi mais interessante é que Moreno também foi o pioneiro na terapia de casal, porque ele trabalhou com o caso da Bárbara e Jorge. A Bárbara e Jorge era um casal que trabalhava com ele em teatros espontâneos. E eles eram marido e mulher, e o teatro espontâneo era assim, pegava uma notícia de jornal e aí as pessoas iam interpretar essas notícias de jornais e dar o rumo que quisesse, aqueles personagens que eles escolheram. E a Bárbara e o Jorge estavam sempre trabalhando com eles nesse teatro espontâneo. E o Jorge reclamou pro Moreno que realmente a Bárbara era muito complicada nos relacionamentos, ela era muito agressiva com ele e patati patatá. O Moreno então resolveu fazer um encontro com os dois, um encontro psicodramático, sessões psicodramáticas de terapia, para que eles pudessem vivenciar o relacionamento deles. E começou a dar para a Bárbara papéis bem dramáticos, papéis bem agressivos. E depois o Jorge foi confidenciar a Moreno que a Bárbara tinha melhorado muito o relacionamento. Então ele começa então a introduzir a sementinha da terapia de casal. Eu sou muito grata a ter conhecido e ter vivido e ter experienciado diferentes situações sobre esses momentos meus com o psicodrama.